Vamos lá então. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar a inteligência artificial para aprender até 3 vezes mais rápido. E a primeira pergunta que vai vir na sua cabeça com certeza é: como assim 3 vezes mais rápido? Como é que você sabe, como é que você mensura a velocidade com que uma pessoa aprende, né? Uma pessoa mais técnica poderia dizer que você aprende X conceitos por minuto. A gente não vai fazer nada disso, né? Eu estou usando esse número que parece arbitrário porque da maneira que eu organizo os estudos, eu vejo que você consegue dividir os estudos em 3 passos essenciais, e só 3. Não precisa complicar mais do que isso, você não precisa de fórmulas grandes, né? Se a gente fosse dividir os passos que compreende o aprendizado, você divide em planejar, você divide em executar e reajustar. O que eu quero dizer com cada um deles? Quando você planeja os estudos, é aquele momento em que você está listando todos os assuntos que você está precisando estudar, você está organizando quando você vai estudar eles, quando você vai ter um período de avaliação, você está organizando, por exemplo, quando que você vai começar a executar exercícios. É toda a parte de planejamento que compreende o momento em que você está se organizando para estudar, né? A segunda parte, executar, é fácil. É a hora que você senta a bunda e estuda. A hora que você abre, né, a lista de questões para você fazer e estuda, e faz as questões, resolve as questões, né? Essa parte tendencialmente é mais rápida. E a última parte, que é reajustar, é quando você pega tudo isso que você estudou, você extrai o feedback, ou seja, você corrige a questão, você começa a desenhar novos mapas mentais, né? Você começa a fazer novos resumos em cima daquilo que você executou, e aí você reajusta, corrige seus erros e vê o que você precisa fazer na próxima vez que você vai estudar, e é por isso que você já volta para a primeira parte do ciclo. Então você vê que são 3 passos que eles são colegados, né? Eles são um ciclo, né? Um ciclo bastante simples. E por que eu disse então que você aprende 3 vezes mais rápido? Porque com inteligência artificial você consegue comprimir essas 3 funções, né, em uma pessoa só, e consegue fazer isso com grande eficiência. Normalmente, né, essa eficiência ela ocorre em casos tipo o cursinho que eu já mencionei aqui no canal, porque existe uma outra pessoa que está cuidando de outra parte para você. Então, por exemplo, quando você está no cursinho, seja do médio curso, seja do estratégia média, seja no cursinho para o vestibular ainda, se você está no vestibular, seja se você está num concurso público, tem alguém que já planejou para você o que você vai estudar. Então você vai chegar na segunda-feira, tem o tema da segunda-feira. Você já vai chegar no sábado, tem o tema do sábado. Você vai chegar no domingo, tem a prova do domingo simulado. Você vai chegar na semana que vem, ele sabe que você vai passar de uma matéria para outra. Tudo isso já está pronto para você. Quando você está no cursinho, quando você está nesses cursos, até quando você está na faculdade, né? Tem o momento do feedback também, né? Tem o momento do feedback porque você vai parar, chegar para outra pessoa, chegar para um professor, para alguém mais velho e pedir o feedback, ou ele vai te dar o feedback rápido daquilo que você errou, né? Ele te explica quase que de maneira espontânea e aí você vai corrigindo os seus erros. O problema, e a maioria das pessoas tem dificuldade nisso, é justamente conseguir fazer tudo isso de maneira autônoma, né? E eu não vou mentir, eu acho difícil, tá? Para não dizer assim, impossível, porque eu não acho que é impossível. Inclusive, assim, as pessoas mais inteligentes que eu conheço fazem isso de maneira autônoma, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Essas pessoas que eu conheço, eu já citei aqui no canal, são pessoas que, assim, são dotadas de uma disciplina extraordinária, né? Elas não se deixam desconcentrar por nada, não ficam abrindo janelas, projetos paralelos, elas fazem uma coisa só e bem feito. E a inteligência artificial tem que entrar como uma ferramenta para você conseguir fazer isso, né? Nós, meros mortais, né, que não somos tão organizados, tão disciplinados, a gente precisa usar a inteligência artificial como ferramenta. E aí ela vai reduzir, vai aumentar 3 vezes, né, a sua velocidade, reduzir o tempo que você precisa para fazer isso, tomando o lugar das outras pessoas que estão fazendo tanto a parte de planejar quanto a parte de revisar. Então, imediatamente, eu já te conto que o melhor jeito que eu conheço para começar a usar a inteligência artificial nos seus estudos é para corrigir questão, né? Se você viu alguns vídeos antigos do canal, você vai perceber que eu tenho alguns vídeos, né, que eu pretendo continuar fazendo eventualmente, em que eu corrijo questões de medicina, né? E o que eu fazia? Para mim isso era um momento de estudo.
né? Porque quando eu preciso pegar e explicar para alguém, eu estou tentando quebrar aquele conceito na minha cabeça, transformar ele em uma coisa simples, né, para conseguir passar ele para outra pessoa. E aí nessa hora que eu estou quebrando esse conceito, eu tô aprendendo também, né? Eu aprendo enquanto eu ensino, é uma coisa meio louca, né? Mas eu acho que muita gente tem isso também. Muitas vezes o conceito não estava claro para mim. Ou eu não entendia muito bem aquela resposta, então antes de eu gravar o vídeo, antes de eu começar a explicar, eu precisava entender aquilo melhor. E aí ao invés de pegar, abre o livro, folheia, procura aquele conceito, só que aí às vezes aquele conceito inteiro não dá conta, eu preciso procurar em outro livro, porque é um livro que está falando só de anatomia, o outro está falando de cirurgia, e o outro está falando de clínica, às vezes a coisa está muito misturada, não dá para ficar cruzando referências assim, porque porra, cada livro é um catatal de 1000 páginas. Você joga no ChatGPT, né, a questão e fala, eu não entendi isso, e essa é a grande vantagem. Você consegue explicar a sua dúvida, é igual um professor. Você explica a sua dúvida lá, ele fala, o conceito está ligado assim, essas áreas têm conexões assim. A primeira e imediata aplicação da inteligência artificial é para você conseguir esclarecer suas dúvidas, né? Claro que você tem que tomar muito cuidado às vezes, porque o ChatGPT, né, ele é falho, ele não é perfeito. 90% das vezes ele vai dar uma resposta correta, mas você tem que sempre ter um pezinho atrás para não ir muito na ideia dele, né? Porque muitas vezes ele vai te dar uma ideia absurda, jogar uma justificativa e no momento em que você pergunta, olha, você tem certeza dessa resposta? Ela parece meio estranha. A resposta do ChatGPT vai ser, é verdade, você tem razão. É meio como uma pessoa da vida real, né? Então, assim, você tem um certo grau de confiabilidade, né? Eu diria na casa dos 90% aí, 10% das vezes ele fala meio bobagem. Então, você tem que ficar esperto com isso. Mas a primeira aplicação é você usar ele para corrigir conteúdo, para corrigir questão. Isso te ajuda muito, isso vai te acelerar muito os seus estudos, né? Desde que a ressalva, todo vídeo tem a ressalva, desde que você não use isso como bengala para caminhar. Porque não adianta também você fazer a questão nas coxas, né? E falar, eu vou jogar no ChatGPT para ver a resposta, aí eu só leio a resposta. Não, o ChatGPT não vai substituir a sua parte da execução, né? Vamos lembrar que você está fazendo a execução, você está usando a inteligência artificial para planejar e para revisar, para te dar o feedback, né? A gente está falando do feedback primeiro, né? Não acha que a sua parte de executar está isenta, né? Você não pode terceirizar a parte de executar porque é a única parte que cabe para você. Você precisa executar. O ChatGPT está fazendo as outras duas partes. Então vamos lá. Você está usando o ChatGPT para corrigir, para te dar resposta, para te ajudar a criar um raciocínio, né? A outra coisa que você pode fazer é para mapear conceitos, né? Muitas vezes, da maneira em que é escrito nos livros de medicina, parece um pouco técnico demais, né? Porque a medicina é por excelência um campo que é quase que puramente técnico, eu diria, né? De modo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, né? E às vezes serve que um professor use analogias, por exemplo, use metáforas para conseguir explicar aquele conceito, para tornar ele mais palatável, né? Até porque muitas vezes a gente lida com conceitos que são meio abstratos, né? Abstratos do ponto de vista assim, conceitual mesmo, né? Como é que você define um aumento de célula? Você consegue ver a célula, assim, o que acontece no corpo você tem que imaginar. E quando o professor usa uma metáfora, quando o professor usa uma analogia, aquilo fica mais claro, né? Você pode usar o ChatGPT para isso, né? E muitas vezes eu peço para ele criar uma analogia, uma metáfora que me ajuda a entender aquele conceito, né? Então, por exemplo, eu peço para ele usar uma analogia com um tubo, com um fio de eletricidade. Eu sei que parece bobo, mas funciona, né? Funciona mesmo, assim. Para você conseguir transportar aquilo de uma linguagem técnica, dura, formal, né, clássica da medicina, para uma linguagem cotidiana. Porque, afinal de contas, quando você consegue entender aquilo de maneira cotidiana, você trazer aquilo para a sua realidade, faz sentido. Então, vou dar um exemplo bobo. Uma coisa uma analogia que eu ouvi no primeiro ano, que até hoje eu uso para explicar para paciente, é que os nervos são como fios elétricos, né? Eles levam o sinal de um ponto para o outro, e se você corta aquilo, o sinal elétrico não chega onde deveria chegar, e aí não liga a luz, não move como é que se diz, o eletrodoméstico, que no caso é tipo sua perna, seu braço, enfim, qualquer coisa, né? Ele perde a sua função. E quando você conta isso, as pessoas falam, é verdade, né? Até porque faz todo sentido, porque o nervo ele é um sinal, ele é um condutor de sinal elétrico essencialmente, porque você tem a despolarização das células, né? Então você vê como começa a fazer sentido, né? Até quando você vai explicar para outra pessoa faz sentido. Você pode usar para isso também,
né? O que você tem que ter em mente toda vez que você pensar num novo uso na hora de revisar os seus estudos é que o ChatGPT ele é um grande apoio, ele é um executor de tarefas, ele não vai criar coisas novas, né? Tanto é que essa é uma das grandes críticas à inteligência artificial, é que ela é incapaz de criar coisas novas. Ela depende do input, daquilo que você oferece de texto. E já que a gente falou disso, eu acho que é perfeita ocasião para a gente falar da segunda função dele, que seria a parte de planejar, né? Uma cagada que você vai fazer, eventualmente, é simplesmente escrever assim no ChatGPT: Chat, você não pode planejar os meus estudos? Ele vai falar: posso. E ele não vai planejar os seus estudos, porque ele não sabe o que você precisa estudar, né? E como o ChatGPT é um chat gerador de texto baseado no seu input, baseado no que você alimenta ele, você tem que saber já o que você precisa estudar. Então não adianta, se você é um estudante de medicina, por exemplo, falar assim: chat, eu tenho 10 meses até a minha prova de residência, eu quero que você organize todos os meus estudos até lá, X horas por dia, X dias por semana, prevendo um simulado. Ele pode fazer isso, mas você tem que oferecer para ele, primeiro, o que é que você precisa estudar. Então, o que ele consegue fazer é, se você colocou uma lista lá de 100 matérias que você precisa estudar, né, dividido entre clínica médica, ortopedia, cirurgia e não sei o que lá, se você dá a lista para ele, ele organiza. Ele não vai gerar lista para você. Porque qual que é o problema? O ChatGPT ele é baseado numa base de dados que foi com a qual ele foi alimentado. Então, deram um monte de texto para ele digerir, ele comeu. E aí, se você pede para ele, fala assim: ChatGPT, cria uma lista aí de assuntos que podem cair na prova de residência médica. Ele vai criar uma lista, provavelmente uma lista 80% completa aí. Só que o problema é que, como ele tem muita informação, ele tem uma dificuldade muito grande em saber o que é a informação correta que você precisa, o que é excesso, né? Ou o que está faltando para você, né? De modo que você pode até tentar fazer com que ele crie essa lista, organize seus estudos, que você tenha já como é que se diz, uma rotina, que ele crie uma rotina para você baseada nos seus horários, né? Mas é muito provável que ele erre. Então é mais seguro, muito mais seguro, que você ofereça para ele já a lista de assuntos que você precisa estudar, né? Então, por exemplo, eu uso a lista de assuntos do Estratégia Med. Quando você assina lá o Estratégia Med, tem uma lista de assuntos que eles te dão, ou ele te dava, não lembro mais, mas eu tenho até hoje a lista de assuntos dividida por especialidade. Então, clínica médica tem, sei lá, 50 assuntos, ortopedia tem 20 assuntos, pediatria tem 48 assuntos. Eu tenho tudo aquilo em um PDF, eu tenho tudo aquilo em um Excel, eu jogo no ChatGPT e falo assim: eu tenho 300 assuntos para estudar em um espaço de 4 meses. Eu quero que você divida isso por dia, né, baseado então nas incidências. Então aquilo que tem maior incidência você vai dar mais atenção, eu quero que você coloque mais dias de estudo, e aquilo que cai menos você coloca menos dias de estudo. Agora que eu já alimentei ele com aquilo, agora sim ele consegue digerir, né? Então veja que é diferente, eu não estou pedindo para ele criar para mim a lista só, né? Porque ele poderia, por exemplo, pegar cirurgia e ele colocar uns assuntos que não estão previstos na lista do Estratégia Med, que eu considero muito mais confiável, né? Não, ele provavelmente está criando uma lista baseada no que ele foi alimentado ali como modelo de inteligência artificial, que pode cuspir um assunto que não cai na prova, ou melhor, pior, ou diria pior ainda, né? Ele não cospe um assunto que vai cair, e aí eu não estudo e perco ponto, né? Então, o ideal para você usar nessa parte de planejamento é você fazer exatamente assim, né? Você alimenta ele já com a lista de assuntos que você precisa estudar, né? Você disponibiliza os seus horários, você disponibiliza quantas vezes você quer revisar aquilo, ou, né, o quanto você considera que aquilo tem que ser revisado. Você também tem que dizer se você quer que coloque simulados ou não no seu planejamento. O que eu gosto de fazer? Tá? Eu gosto de fazer exatamente assim. Eu alimento ele com a lista de assuntos, eu dou uma lista mesmo de assuntos. E eu falo assim: eu tenho X horas por dia para estudar cada um desses assuntos, a incidência deles é tal, eu quero que você divida eles, né, para eu estudar mais vezes os assuntos que caem menos, mais vezes os assuntos que caem mais, menos vezes os assuntos que caem menos, divide isso nos dias da semana. Eu quero que você crie também nos finais de semana um simulado com os assuntos que eu vi durante a semana, né? E coloque tudo isso em um calendário para mim. E ele cria um calendário, ele fala: no dia tal tu vai estudar isso, na terça-feira tu vai estudar isso, sexta tu vai estudar isso, sábado tu vai estudar isso, domingo tem um
um simulado cai em todas essas coisas. Isso me ajuda. Né? Isso me ajuda. Porque se você não tem essa lista organizada de como é que você vai usar o seu tempo de estudo, o que vai acontecer é que você vai começar a correr para todas as direções. Você vai falar, não, eu preciso estudar um pouco de pediatria. Não, mas eu preciso também estudar um pouco de cirurgia, eu não sei. Pede para o ChatGPT fazer essa parte de organização. Né? Que é a parte mais difícil. Você tem que ter na mente o tempo todo é que o ChatGPT é um organizador de tarefas. Ele não vai criar uma coisa nova, ele não vai gerar uma coisa, e principalmente ele não vai fazer questão para você. Sempre vou bater nessa tecla. A parte de execução é a sua parte. O ChatGPT ele faz o planejamento, ele faz a revisão, ele não executa. Né? Então, essas são as duas maneiras que você usa, algumas maneiras que você usa para comprimir, né, todo o trabalho que você teria terceirizando para alguém, né? Terceirizando a parte de revisão, terceirizando a parte de planejamento, comprimir tudo e aí você aprende 3 vezes mais rápido. Porque o tempo que você gastaria fazendo 3 tarefas, você está fazendo em uma só. Né? Obviamente, eu acho que dá para expandir muito mais, eu não quero fazer desse vídeo um vídeo muito longo, mas é para você entender, começar a entender como é que você usa o ChatGPT, e você não pode ter medo de usar o ChatGPT, tá? Ou, enfim, qualquer outra inteligência artificial para executar tarefas. Né? Para fazer resumo também funciona, por exemplo, se você joga um texto que é longo, que é cabeçudo, que você, sinceramente, você não precisa ler a coisa a fundo, joga nele, pede para ele fazer um resumo, né? Pede para ele te ajudar a criar uma imagem, tudo isso ajuda. O ChatGPT ele tem que ser sua ferramenta, seu amigo, né? Ele vai se tornar eventualmente tão essencial quanto o celular. É para você estudar, né? Embora o celular em si não seja essencial para você estudar, pelo amor de Deus, né? Eu acho que inclusive ele é melhor desligado enquanto você está estudando. Eu quero dizer que ele é uma ferramenta, é uma coisa que você usa. Então é isso, a gente se vê na próxima e até.